Boa noite, pessoal. Boa noite, Rubiana. Vamos dar início agora à nossa aula de educação ambiental para a turma de estética. Então, sejam bem-vindas. Então, Ingrid. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá, meninas? Por favor, para eu poder ter um controle aqui da presença de vocês. E aí, meninas, assistiram o filme? O que é que vocês acharam? Então, Ingrid, Janaína, Roberta, Rubiana. E aí, meninas? O que é que vocês acharam do... Na verdade, é um documentário, né? A Roberta tá fazendo aqui muito triste. Boa noite, Larissa. Seja bem-vinda à aula de educação ambiental. Janaína tá dizendo revoltante. O filme, ele traz, né, de fato, Vanessa, boa noite, esse sentimento, né, de pessoas que realmente se importam com o outro. Infelizmente, tem muita gente, como o próprio filme demonstrou, né, que não estão nem aí para a situação do planeta, né, para a situação dos outros seres vivos. Caso alguém, pessoal, não tenha assistido, ou então quem estiver assistindo agora essa aula e quer saber de qual filme, qual documentário que eu tô falando, tá? Tem lá no YouTube, eu coloquei o videozinho, tá? Na minha playlist, então, lá no meu canal no YouTube, então vocês podem ficar à vontade para assistir. O nome do filme é A Enseada, e fala sobre a questão da caça aos golfinhos, tá? Em relação a parques aquáticos e também ao consumo da carne deles, tá? Só que a nível de qualidade nutricional, a ingestão da carne do golfinho, ela não é algo bom, né? Devido Maria do Socorro, Samara, boa noite, bem-vindas. Devido à questão do nível de bioacumulação que eles têm. Então, eles têm um nível de bioacumulação de mercúrio muito alto. E aí as pessoas que se alimentam dessa carne, mercúrio, acabam apresentando problemas neurológicos, né? Entre outros malefícios que o mercúrio traz à nossa saúde. E aí eles matam esses golfinhos de forma clandestina e na hora de vender essa carne eles colocam a etiqueta como se fosse carne de baleia, tá? E aí acaba, né, as pessoas ingerindo de forma errada, né? Como o povo diz, né, comendo gato por lebre. Então a gente está dizendo aqui criminoso duas vezes, com os animais e com as pessoas que estavam se alimentando desses animais. Justamente, né? E aí ainda tinha uma criatura lá, não sei se também chama prefeito, né? Algum político lá, representante, que queria colocar como alimentação das crianças, né, nas escolas, que a ingestão da carne de golfinho fosse algo obrigatório. Ou seja, colocando em risco toda uma futura geração, porque as crianças que iriam estar se alimentando dessa carne contaminada poderiam até nem chegar à idade adulta ou poderiam chegar com sua saúde bastante comprometida. Então, gente, esse filme, né, esse documentário, isso, o Roberto tá dizendo colocaram e depois tiraram, justamente, né? Foi necessário o ativista, né, fazer quase um cenário ali, né, uma situação de missão impossível para tentar mostrar
de fato que tudo aquilo acontecia, né, para ele mostrar para o mundo que não era brincadeira, que não era invenção e que aquilo realmente acontecia e que poderia causar, né, provocar o dano para uma sociedade inteira de pessoas, além do dano, né, irreparável na questão das populações de golfinhos. Então, Samara tá dizendo que tá travando muito. Lembrando, gente, que essa aula, ela vai ficar, terminando a aula, eu posto ela lá no YouTube. Então, vocês, caso não tenham conseguido acompanhar durante a live, vocês podem rever a aula, tá? É importante que vocês continuem acompanhando aqui, para que vocês possam tirar dúvidas, tá? Porque aí vocês podem estar interagindo enquanto eu tô falando. Então, na aula passada, Samara, até na aula passada, né, na semana passada a gente não teve aula porque estava uma instabilidade muito grande nas redes sociais devido ao grande uso, né, das pessoas. Mas como eu disse, vai ficar gravado, vai ficar disponível para vocês, tá bom? Vocês não vão estar mais tendo perda em relação a caso não consigam assistir na hora, por vários motivos, a aula vai estar lá postada para vocês. Então, na semana passada, ou na semana retrasada, na nossa última aula, a gente tinha falado sobre a questão do impacto, isso, muita gente usando a internet por causa disso, da quarentena, né? Então, o impacto, né, da vida dos animais devido ao lixo, né, que é colocado nos ambientes marinhos e costeiros aí. Um exemplo, eu acho bem drástico aqui, é esse peixe, né, que está com a ingestão de inúmeras piolas de cigarro ou bituca de cigarro, né? Aí vai da região da pessoa, como que ela chama. Então, são situações onde a gente vê micropartículas de plástico, né, sendo ingeridas aí por diversos animais marinhos e costeiros. 44% das aves marinhas também sofrem impacto com a associação com o lixo, como a gente pode visualizar aqui nessas imagens, onde muitas vezes as pessoas não prestam atenção, né? Então, o bico dessa ave, ela não consegue mais abrir, né, porque ficou emaranhada aqui com o lixo. Então, como que ela vai se alimentar se ela não consegue mais abrir o bico? Essa outra ficou parecendo um véu de noiva, né? Ela ainda pode se alimentar, né? Mas e aí? Se fosse uma ave, que é o caso, né? Uma ave que precisa voar, será que esse plástico não vai estar comprometendo essa dinâmica dela, né? Essa mobilidade? Então, esse aqui também com plásticozinho na boca. Essas aqui acabaram morrendo, né? Porque as aves marinhas, elas mergulham para poder capturar a sua presa, né? O peixe a qual ela vai se alimentar. E aí era uma rede de pesca, provavelmente tinha muita coisa presa aqui. No que ela mergulhou, ela ficou presa também e acabou morrendo. Um outro exemplo aqui, a gente consegue visualizar inúmeros tipos de lixo que foram ingeridas por essa ave. Então a gente tem muito tipo de plástico. Por incrível que pareça, isqueiro é algo que é muito encontrado dentro de aves marinhas, tá? Porque tem muitos isqueiros que eles apresentam como é que chama? Eles são brilhosos, né? E aí quando bate a luz, acaba fazendo com que brilhe, eles confundam com alguns peixes e acabam ingerindo, tá? Ingerindo aquilo e causando a morte deles. Então, deixa eu só colocar aqui presença. Elaine
Ingrid, Janaína, Maria do Socorro, Rosicleide, Roberta, Rubiana, Samara e Vanessa. Se eu não chamei, por favor, coloquem um nome aí, tá, de quem tá e eu não coloquei ainda. Não, essas que eu coloquei o nome não precisa mais colocar, tá? Eu já conferi aqui, já botei o ok pra vocês. Só quem chegou e eu não chamei ainda, bom? Então, gente, eu vou mostrar pra vocês um videozinho, ele é curtinho, ele é sobre a ilha de Midway, tá? Mirelle, eu não tinha colocado, não tinha visto. Então, Mirelle tá ok agora, tá bom? É porque às vezes fica passando tão rápido, aí eu não consigo acompanhar, porque eu tô dando aula. Então, gente, esse vídeo sobre a ilha de Midway, tô vendo, agora eu tô vendo. Maria Aparecida também não tinha colocado. Então, deixa eu dar um ok aqui. Ingrid já tinha colocado, tá? Então, meninas, essa ilha de Midway, ela é um local onde só para vocês terem uma ideia, ela fica, é uma ilha, tá? Ela fica distante de 2.000 milhas do continente mais próximo, né? Então, ela tá ali no meio do oceano, isolada, e mesmo assim tem um nível de lixo altíssimo. É um local onde não existe visitação, tá? Então só vão pesquisadores, pessoas que vão fazer trabalhos lá. E ela é uma ilha de reprodução de aves, tá? As aves, elas utilizam ali para poder colocar seus ovos, né? Desenvolver ali, manter a população da espécie. Só que aí o que é que acontece? O lixo que chega através das correntes acaba se acumulando lá. E aí a gente vai ver agora no documentário o quanto de aves que acabam morrendo, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? O tanto de aves que acabam morrendo pela ingestão desse lixo. Lembrando que o lixo que é ingerido, ele vai sofrer a ação, né, do sistema digestório. E quando chega ao estômago, a gente vai ter a liberação de ácidos, né, de enzimas, que vão ajudar ali a digerir o alimento. Da mesma forma que o alimento é digerido, o lixo que foi ingerido também vai sofrer essa influência dos processos digestórios e vão liberar substâncias tóxicas ali para o corpo daqueles animais, tá? E eles acabam morrendo também. Sim, eu esqueci de falar para vocês na aula passada, quando eu estava falando sobre as tartarugas marinhas, do processo de inanição, tá? Então, uma das formas dos animais acabarem morrendo é porque eles se alimentam, né? Como a gente está vendo aqui, ele está repleto de lixo. Tá tudo bem, Rubiana, não precisa colocar o nome novamente não, tá? Botou uma vez já é suficiente, eu já contabilizo aqui para vocês. Então, a morte por inanição significa o quê? O animal, ele não consegue se alimentar, tá? Ele tá com a quantidade de lixo tão grande nele que, por exemplo, o estômago, né, se for o caso, o estômago ele tá cheio de alimento, ou seja, para o cérebro dele está informando que ele tem alimento ali. Só que aí esse alimento ele não está sendo digerido. E aí a ave ela não vai mais buscar alimento, não consegue, né, ingerir mais nada porque o estômago está cheio. E aí os nutrientes, tudo que ela necessita, não está sendo absorvido. E aí ela morre, né, por não conseguir absorver os nutrientes necessários no processo digestório. Deixa eu só aumentar aqui. Então tem uma frase aí onde ele diz que é um relato horrível, né, contado com o coração ardendo, com o coração dele ardendo por estar
tendo que visualizar essas cenas. Então, como eu disse, é uma ilha, né, chamada o Atol de Midway. Ele fica no Pacífico Norte, a 2.000 milhas de distância do continente mais próximo. Então a gente pode ver aqui, né, as aves, é um local de reprodução delas. Vocês podem ver que é um filhote, tá? Por isso que a gente tem aqui as plumas, né, as penas de uma forma diferente. Então a gente consegue visualizar aqui milhares, né, de atobás aí. O filhotinho pode ver, né, a pluma diferente, né, a penugem diferenciada. Os pais, né, eles alimentam esse filhote, então ele vai se alimentar, a caça ali, né, mergulha, e aí ele regurgita o alimento. Olha o isqueiro que eu falei. E aí ele regurgita esse alimento para o filhote. Só que se os pais se alimentaram de lixo, esse filhotinho ele não está dormindo, tá? Ele está agonizando, né, devido àquela questão que eu falei de estar se alimentando de lixo, e aí as toxinas, né, as substâncias químicas que estão sendo liberadas no processo digestório fazem com que ele se contamine e acabe morrendo. Então, mesmo os filhotes, né, que não saem para caçar, mas como seus pais se alimentam, então ele está vivo ainda, agonizando, esse filhotinho também, ó, a boquinha dele. É um cenário muito triste, né, em a gente saber que pelo mundo todo a gente é responsável por animais que não deveriam ter contato algum com esse tipo de material, com esse lixo que a gente libera, né? E aí acaba levando à morte. Olha o tanto de lixo, gente. Então, será que somos suficientemente bravos para enfrentar os problemas e o nosso futuro? Então, mudar o que está, sentir profundamente o que estamos, né, mudando aí, e ter essa relação, essa consciência de que a gente precisa mudar as nossas atitudes. Um belo exemplo em relação ao coronavírus, apesar de ser uma pandemia, só abrindo parênteses aqui, né, ele está dizendo, venha viajar comigo, né, para ver as belezas, né, e ver também o que tem por trás da beleza, né? Então, cruzando um oceano de tristeza, onde a gente consegue ver cenas como essas aqui, né, de animais que não deveriam estar em contato com vestígios, né, humanos, ações antrópicas que estão sendo suficientemente responsáveis pela morte desses animais. Então, Roberta está dizendo aqui, muito triste, né, as pessoas são muito ruins. Larissa está dizendo, documentários assim são tão ricos e tão penosos. Pois é, Larissa, infelizmente as pessoas não dão muita atenção à realidade do que a gente vive. Então, bem-vindo quem chegou depois aí. E aí, como eu estava relatando, a questão do coronavírus, né, devido ao isolamento que a gente está tendo. Boa noite, Mário, aluno da residência do Arlinda Marques, seja bem-vindo aí. Espero que estejam tendo todos os cuidados necessários lá nos atendimentos que vocês fazem no hospital, tá bom? Então, em relação a esse coronavírus, vou até mudar a câmera aqui para fazer o comentário. Então, o que é que está acontecendo, né, nessa pandemia? A gente está tendo o isolamento. Então, as pessoas elas estão indo menos às ruas, né? Pelo menos a grande maioria não está saindo de casa ou saindo de forma, né, bem restrita. Maria está dizendo aqui, né? Infelizmente a mídia não mostra esse lado. E aí, o que é que o mundo tem visto, né? A parte boa, tá? Não estou falando da questão das mortes, que isso aí, lógico, dinheiro no mundo paga uma vida, tanto humana como qualquer outra.
E aí, em Veneza, por exemplo, a água ela tá cristalina, a água tá limpa. O céu de São Paulo, que é extremamente poluído, né? Você vê aquela questão do ambiente denso. Quem já teve a oportunidade de sobrevoar São Paulo, quando você está aterrissando ou decolando, você vê a diferença de quando chega numa determinada altura, você tem ali, parece que você saiu de uma área onde você tem embaixo toda aquela parte do ar contaminado. E devido à pandemia, houve uma melhora no ar de São Paulo, onde o pessoal está vendo até, né, de forma mais evidente, o céu azul, né, que antes não era possível devido à contaminação através da quantidade, né, muito grande de veículos que a gente tem circulando lá em São Paulo. E tantos outros exemplos da natureza tomando conta do que é seu, né, ficando mais limpa, ficando mais... os animais adentrando os seus hábitats novamente devido à diminuição da influência humana nessas áreas. Então, eu acho que isso poderia servir de exemplo, né, de que realmente é importante que a gente faça algo pelo planeta e que não precise de uma catástrofe como uma pandemia para a gente tomar atitudes como essa. Isso, Mário, o isolamento de São Paulo mostrou um céu azul, né, que muita gente não tinha visto há muito tempo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então a diversidade de lixo encontrado no mar ela é muito grande, né? Então tem gente que acha que não existe lixo. Por quê? Porque ele está submerso. Então se eu não vejo é porque não existe. Tem gente que tem esse pensamento. Mas olha aqui, pneu, corda, garrafas. Tem gente que acha que lixo só existe quando tá assim, ó. Olha a quantidade. Olha essa praia. A gente não consegue nem sequer visualizar a areia de tão poluída que ela tá. Então a gente tem lixo flutuante, né, que vai acabar comprometendo diversas espécies de animais marinhos. E aí esse lixo, né, ele vai desde de latinhas de garrafa, canudos. Então, só para mostrar aqui para vocês, né, essas latas que podem ser de refrigerante, cerveja, tá? Canudinhos, né, que ainda bem que muitas regiões, né, mudaram suas leis e proibiram o uso de canudo plástico. Estão utilizando agora canudos de papel, né, ou de alumínio, outra forma que seja de vidro também, né, canudos permanentes ou então que são biodegradáveis como o de papel. Nessa imagem aqui a gente visualiza, né, o tanto de lixo e as aves aqui no meio. Aqui uma rede de pesca que acabou prendendo a tartaruga, que ela iria morrer, né, pelo processo que eu expliquei na aula passada, onde elas respiram ar como a gente, então ela precisa chegar à superfície da água, né, para poder respirar, e se elas não conseguem isso, elas morrem através do afogamento seco. Elaine está dizendo aqui, sem providências urgentes, as próximas gerações só saberão o que é o oceano através de livros, fotos e vídeos, que não poderão usufruir. Justamente, né, vai ficar só na memória dos mais velhos e nos registros fotográficos de quem pôde, né, publicar e divulgar essas imagens. Então, aqui embaixo, né, a praia também repleta de lixo.
E aí a gente tem a questão do giro do Pacífico. Não sei se vocês já ouviram falar da Ilha de Lixo, tá? Então, ela fica no Oceano Pacífico. Aqui a gente tem a América do Norte, tá? Região do Havaí. E aí a gente vai ter as correntes oceânicas, que elas funcionam da seguinte forma. Então, mais ou menos por aqui, onde eu estou passando o laser, tá? Mais ou menos, aqui mais ou menos. Então, mais ou menos por aqui a gente teria a linha do Equador, tá? Então, abaixo da linha do Equador, a gente tem as correntes marinhas girando no sentido anti-horário. Já no hemisfério norte, tá? A gente vai ter as correntes marinhas girando no sentido horário. Isso é chamado de efeito de Coriolis. Eu não vou adentrar, tá, para vocês aqui, porque não vem ao caso, né? Mas só para que vocês tenham um conhecimento que a gente tem correntes marinhas principais que vão no hemisfério sul girar no sentido anti-horário e no hemisfério norte no sentido horário. Então, o que é que pode acontecer? Como a gente também já tinha falado, os oceanos, eles se intercomunicam, tá? Não existe uma barreira física que vai dizer, ó, você fica aqui, não vai para um lado, não vai para o outro. Não, eles vão, é tudo água, né? E eles vão poder se comunicar. E aí a gente tem a influência das correntes oceânicas e a influência dos ventos. Então, o lixo que está aqui no hemisfério sul, pode ser que ele venha e faça isso, ó, e vá para o hemisfério norte. E aí o do hemisfério norte venha e faça isso, vá para o hemisfério sul. E aí pode passar aqui, ó, entre a América do Sul e vai para o lado do Oceano Atlântico, que pode vir aqui no Oceano Atlântico e vir para a África, entre a África e a Oceania, e assim por diante, tá? Então, as correntes oceânicas, junto com a influência do vento, vai fazer com que haja uma mudança aí no carreando o lixo de uma área para outra. Então, o lixo ele não vai ser algo estático, né? O lixo flutuante ele vai ficar podendo circular por todo o planeta, tá? Uma evidência disso, já existem inúmeros artigos que provam isso, e no meu mestrado eu também pude provar isso, onde existia lixos, né, em nossas praias de inúmeras origens do mundo. Então, vou passar aqui também mais um vídeo curtinho, trazendo uma reportagem justamente sobre essa questão do giro do Pacífico, tá? Dessa ilha de lixo que a gente tem no Oceano Pacífico, e que ele é maior do que os estados de São Paulo, Minas e Rio, se eu não me engano. Eu sei que é uma área bem grande, tá? Só de lixo flutuante aqui no Oceano Pacífico. Ai, desculpem, deixa eu aumentar aqui o volume, porque esse vai precisar de volume. Planeta ameaçado pela poluição. Bem aqui entre o litoral da Califórnia e o Havaí, uma enorme área ganhou um triste apelido, o lixão do Pacífico. Levadas pela corrente marítima, toneladas e toneladas de sujeira produzidas pelo homem. Gente, desculpa aí. Rapidinho, eu derrubei minha caixinha. Espero que não tenha quebrado. Pronto, vamos voltar aqui, desculpem. Só ler aqui o comentário de Elaine, que ela diz: prova disso também é quando tem uns enchentes
como ano houve em Pernambuco que vieram vários objetos por aí, parar aqui. Pois é, isso é uma outra forma de evidência do lixo, tá bom? Desculpem aí, gente. Vou tentar pegar a caixinha para aumentar o volume aqui, acabei derrubando. Planeta ameaçado pela poluição. Bem aqui entre o litoral da Califórnia e o Havaí, uma enorme área ganhou um triste apelido, o lixão do Pacífico. Levadas pela corrente marítima, toneladas e toneladas de sujeira produzidas pelo homem se acumulam no lugar que já foi um paraíso. Um oceano de plástico, uma sopa intragável de tamanho incerto, a aproximadamente 1.600 quilômetros da costa, entre a Califórnia e o Havaí. E que, segundo a estimativa, seria maior do que a soma de São Paulo, Rio, Minas e Goiás. É o Pacífico, o maior dos oceanos agredido pela humanidade, onde a humanidade raramente chega. Plástico e plâncton, lixo e alimento, tudo misturado. Poluindo o paraíso, confundindo as aves, criando anomalias, como a tartaruga que cresceu com um anel de plástico em volta do casco e matando os moradores do mar. Mas qual será, afinal, o tamanho dessa gigantesca massa de lixo que se acumula no Oceano Pacífico? Será que ainda há tempo para limpar tudo isso? E os animais, se adaptam ou sofrem as consequências? Charles Moore viajava pelo Pacífico entre o Havaí e a Califórnia quando resolveu arriscar um novo caminho. Foi perturbador, lembra o capitão. Dia após dia não vimos uma única área onde não houvesse lixo, e tão distantes do continente. Como um descobridor nos tempos das navegações, Charles Moore foi o primeiro a detectar a massa de lixo e batizou o lugar de Lixão do Pacífico. Primeiro viu pedaços grandes de plástico, muitos deles transformados em casa para os mariscos. Depois, quando aprofundou a pesquisa, o capitão descobriu que as águas-vivas estavam se enrolando em nylon e engolindo pedaços de plástico. O albatroz tinha um emaranhado de fios dentro do corpo. Antes não havia plástico no mar, diz o capitão. Tudo era comida, então os animais aprenderam a comer qualquer coisa que encontram pela frente. Você pode ver aqui que eles tentaram comer isso, mas não conseguiram. Com a peneira na popa, o capitão e sua equipe filtram a sopa de plástico e fazem medições. Já descobriram, por exemplo, que 27% do lixo vem de sacolas de supermercado. Numa análise feita com 670 peixes, encontraram quase 1.400 fragmentos de plástico. São informações valiosas, fonte de pesquisa e argumentos para a grande denúncia de Charles Moore. Gostaria que o mundo inteiro percebesse que o tipo de vida que estamos levando, isso de jogar tudo fora, usar tantos produtos descartáveis, isso está nos matando. Temos que mudar se quisermos sobreviver. Um gesto despreocupado, uma simples garrafa de plástico esquecida numa praia da Califórnia. Muitas vezes era devolvida pelas ondas e recolhida pelos garis, mas grande parte do material plástico produzido nas cidades dessa região acaba embarcando numa longa e triste viagem pelo Oceano Pacífico. Pode ser também depois de uma tempestade. O plástico jogado nas águas é varrido pela chuva, entra nas galerias pluviais das cidades e chega até o mar. Ou vem de rios poluídos que desembocam no oceano. No caminho, os dejetos do continente se juntam ao lixo das embarcações e viajam até uma região conhecida como o Giro do Pacífico Norte. Diversas correntes marítimas que passam as margens da Ásia e da América do Norte acabam formando um enorme redemoinho feito de água, vida marinha e plástico. Mas outra vez uma tempestade, um vento forte talvez, e parte do lixo viaja para fora da sopa, até uma praia distante. Estamos numa praia linda e deserta, numa região praticamente desabitada do Havaí. Não era para ser um paraíso ecológico, mas Camilo Beach recebe tantos dejetos marítimos que acabou virando um lixão a céu aberto. Basta a gente procurar um pouquinho para entender a origem de todo esse plástico que veio até aqui. Aqui, caracteres chineses. Um pouco mais à frente, essa boia aqui, uma boia de pescadores que provavelmente veio do Japão. E ali na frente, um pedaço de tanque de plástico com ideogramas em coreano. E olha que Camilo Beach está a mais de 1.000 quilômetros distante do lixão do Pacífico, no extremo sudoeste da ilha de Hilo, no Havaí. Camilo Beach dificilmente vê um gari.
E o plástico que chega lentamente pelo mar vai ficando esquecido no paraíso. Há 2 anos depois que se mudaram para cá, Dean e Suzanne Fraser resolveram fazer de Camilo um alerta planetário. Suzanne se pergunta, será que o governo japonês, por exemplo, sabe quanto plástico o Japão está mandando aqui para o Havaí? Dean vem trazendo um galão que sem dúvida chegou da Ásia. Tem também tubo de shampoo usado nos Estados Unidos e sacos de plástico, sabe-se lá de onde. Agora são todos farrapos do mar. As mordidas impressas no plástico levaram os ambientalistas a mudar de alimentação. O que acontece é que as toxinas estão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. E os predadores no topo da cadeia, que somos nós, estão comendo plástico também. O casal toma notas, calcula as quantidades, recolhe o equipamento de pesca para saber os pesos e as medidas de cada tipo de poluição. Não é pessimismo. Por enquanto, praticamente nada está sendo feito. E não dá para dizer que exista um ou outro culpado. Estamos todos com as mãos completamente sujas de plástico. Haveria depósitos de lixo em 5 regiões dos oceanos. Nas Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, uma nova ilha está sendo criada. Uma ilha de lixo. Em pouco menos de 2 décadas, a ilha já tem 50 mil metros quadrados e abriga indústrias e depósitos. Caminhões chegam de barco o tempo todo. O lixo orgânico é queimado na hora. Garrafas de plástico e pedaços de metal são separados e exportados para a Índia, onde são reciclados. O resto forma a base do território que avança sobre o oceano. Os nativos aqui das Maldivas se recusam a fazer esse tipo de trabalho. Eles ganham mais se passarem o dia inteiro na praia só pescando. Por isso, os trabalhadores aqui do lixão são 150 imigrantes de Bangladesh, que aceitam trabalhar ganhando o equivalente a 60 a 100 dólares por mês. A maior parte do lixo vem da capital, Malé, que concentra 100 mil habitantes, 1/3 da população do país. Mas os 10 mil turistas que visitam as ilhas por dia provocaram uma explosão na produção de lixo e a criação de Tilafushi, a ilha das Maldivas que ninguém quer visitar. Então, gente, pelas carinhas de vocês aí, tô vendo que ficaram bem assustadas em relação a essa realidade, né? Infelizmente, isso é pouco retratado, né? Eu acho que deveria existir mais divulgação disso em relação à mídia, né? Até porque todos nós vamos pagar mais cedo ou mais tarde por esses lixos, esses depósitos, essa contaminação que a gente está vendo em vários cenários. Então, o plástico ele é o principal componente entre os resíduos sólidos encontrados no ambiente marinho e costeiro. Na verdade, em relação ao lixo, o plástico sempre é o mais predominante, né? E vários estudos realizados pelo Brasil e no mundo revelam isso. Inclusive, estudos feitos aqui na Paraíba, onde os dois, né, eu participei. Um deles foi em 2008, na época eu estava na minha graduação ainda. Então a gente encontrou aqui no nosso litoral 80% do lixo do estudo que a gente fez, ele era de plástico. Em 2012, no meu mestrado, o lixo plástico ele correspondeu a 45,7% no verão e 46,29% no inverno. E aí eu pergunto a vocês, meninos, vocês estão vendo aqui que a diferença entre inverno e verão não existiu, né? Então, como assim que o lixo ele não teve diferença? Mas no verão a gente não vai mais à praia, no verão não tem mais gente frequentando essas áreas. Então por que não foi o verão que obteve mais lixo? O que é que vocês podem aí pensar que pode estar influenciando? Quero saber a opinião de vocês. Então, por que o lixo ele não foi
mais predominante no verão do que no inverno, já que no verão a gente tem um número de usuários, né, na praia, de frequentadores muito maior do que a gente tem no inverno. O que é que vocês podem aí relatar sobre essa situação? A Laine está dizendo porque quando é inverno aqui, o verão em outras partes do mundo. Não é isso. Considerando só o que a gente tá aqui, o nosso litoral, tá? Eu tô falando aqui só de João Pessoa, mas isso se reflete em outras áreas também, mas pensando aqui localmente. Eu vou explicar já, tá, Elaine? Porque não é isso. As correntes mantêm a quantidade de lixo. Tá chegando justamente. Então, a gente tem a influência do lixo que é deixado, né, nas praias. Isso representa uma parte do lixo. Vanessa está perguntando se tem alguma coisa relacionada à ressaca de mar. Não, Vanessa. Então, a gente tem a questão do lixo que é depositado pelos usuários, né? O lixo local, vamos dizer assim, que fica na praia. E aí, quando a maré enche, ela lava aquilo e leva para o mar, que no verão, querendo ou não, né, é mais significativo esse lixo. Mas a gente tem o lixo também que vem através dos rios, tá? O lixo urbano, né, que até no videozinho acabou de mostrar um exemplo, o lixo urbano que é depositado nas áreas onde não possuem uma drenagem adequada, não possui a limpeza correta das ruas, né? Então a gente tem ali a água que deveria chegar aos rios apenas água de chuva, a gente tem ali a água junto com o lixo chegando aos rios e que posteriormente vai chegar até os oceanos também. Então a gente tem uma constante fonte de lixo sendo depositada nos ambientes aquáticos que mais cedo ou mais tarde chega até os oceanos. E aí por isso que não tem tanta influência na questão de ser inverno ou verão, além de que a gente tem as correntes marinhas, né, que estão circulando e levando o lixo de uma parte do mundo para outra. Então, para vocês terem uma ideia, né, o plástico, a gente tem a produção de 100 milhões de toneladas de plástico por ano. Então, gente, não são 100 milhões de plástico, são 100 milhões de toneladas, tá? 10% desse lixo, ou seja, 10 milhões de toneladas, chegam até os oceanos. E 80% disso chega através da terra firme, tá? Chega através do lixo que a gente produziu nos continentes e não de lixo que foi jogado no próprio oceano através dos navios, por exemplo. Isso, Vanessa, o plástico é o principal vilão do lixo que a gente produz. E aí a gente tem... Eita, Rubiana, travou para você, para mim aqui tá ok. E aí a gente tem que o plástico, ele vai poder estar liberando nonilfenóis, dicloroetileno, que é o DDE, bifenil policloridrato, que é o PCB, o polibromidrato de fenil éter, que é o PBDE, o difenil tricloretano, que é o DDT, o bisfenol A, que é o BPA. Então, tudo isso são substâncias químicas que são nocivas à nossa saúde, que podem ser... Isso, Larissa, são muitos milhões, né, de toneladas de plástico aí que são liberadas, são produzidas e que são liberadas só nos oceanos. Essas substâncias químicas que são liberadas, né, no processo de degradação do plástico vão ser nocivas, podendo causar graves danos à nossa saúde, e elas podem ser liberadas através da ação do nosso processo digestivo, né, como eu já tinha falado, do ácido clorídrico, ação das enzimas. Pode ser liberado também através do aquecimento, tá?
Por isso que é necessário se ter cuidado com o tipo de produto que você compra para poder usar na sua casa. Exemplo, né, quem tem criança em casa, né, bebezinho, que aí faz uso de mamadeiras. Então, a mamadeira, muitas vezes, ela é utilizada com alimento morninho, ali, um alimento aquecido. Então, dependendo da qualidade, né, se você compra uma mamadeira, por exemplo, que não tem um selo de metro, né, que não é de um local realmente, né, uma fábrica confiável, você pode estar colocando ali em risco a saúde do seu filho, onde você, no momento que dá um alimento ali para ele, devido ao plástico daquela mamadeira, você pode estar dando toxinas para eles. E aí, muitas vezes o bebezinho ali tem um monte de alergia, tem um monte de problema de saúde e os responsáveis ali não sabem o porquê. Pode ser simplesmente a liberação de substâncias químicas através dos produtos que você está utilizando para alimentar o seu filho, tá? Então, relatório sobre o futuro dos mares, divulgado pelo governo do Reino Unido, alertou que a quantidade de plástico no mar pode triplicar em uma década, a menos que o lixo seja contido. Então, se a gente já está falando de 10 milhões de toneladas e já é um número exorbitante, imagine isso triplicando. Então, 5 nações asiáticas, como China, Indonésia, Filipinas, Vietnã e Tailândia, elas respondem por até 60% do lixo plástico que acaba nos oceanos, de acordo com um relatório feito em 2015 pela Ocean Conservancy e da McKinsey Center for Business and Environment. Então, são instituições que trabalham em relação aos cuidados do oceano e do meio ambiente, né? Fizeram esse estudo aí e demonstraram que essas 5 nações são responsáveis por mais da metade da produção de lixo que vão para os oceanos. Então, com esse tipo de resíduo despejado na água, em uma escala que chega a milhões de toneladas por ano, desde plânctons minúsculos, que são organismos, né, bem pequenininhos, até baleias enormes acabam ingerindo esse material acidentalmente ao se alimentar ou ao confundi-lo com o próprio alimento. A explicação de pesquisadores é que o plástico não só parece, mas também tem cheiro de comida, e aí acaba influenciando esses ambientes, né? E lembrando que tudo que deveria estar no oceano deveria ser alimento e não lixo. Boa noite, Grace, seja bem-vinda à aula de educação ambiental. Então, a gente traz um outro cenário, né, de um acidente através de barragem. E aí você pode estar pensando assim, professora, o que é que barragem tem a ver com o oceano? Tem a ver que o rompimento de Mariana, por exemplo, acabou influenciando o mar que foi... que servia, né, ali onde a gente tinha o Rio Doce. O Rio Doce ele desaguava no oceano e acabou comprometendo toda aquela área da costa do Espírito Santo, que acabou chegando também, quer dizer, a costa de Minas Gerais, que chegou no Espírito Santo, que chegou na Bahia, tá? Então foi uma área que foi amplamente prejudicada devido o acidente ali, né, da barragem de Mariana, que foi o maior segmento, ou o maior acidente do segmento, que a gente vai falar um pouquinho mais dele quando a gente estiver falando sobre a questão dos ambientes dos ciclos, tá? Os ambientes de água doce. Então, a pesquisa do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, apontou que o mar e os animais marinhos no litoral do Espírito Santo estão contaminados por metais pesados, como arsênio, chumbo e cádmio. Ou seja, um ambiente marinho que não deveria ter, né, esses metais, e os animais estão contaminados por eles.
Os dados foram divulgados pelo Ministério Público Federal em 1 de abril de 2016. Lembrando que o acidente ocorreu em novembro de 2015. Então, em função dessas informações, foi recomendada a ampliação da área de proibição de pesca. Por quê? Porque aqueles animais, os animais eles não ficam estáticos parados. Então, os peixes eles vão estar nadando por grandes áreas e, por estarem contaminados, poderiam estar chegando até áreas de pesca que eram permitidas e aí levando essa contaminação para as pessoas. Então, o peixe linguado ele registrou o quadro mais preocupante, segundo esse estudo do ICMBio. Das 14 amostras feitas, os níveis de cádmio e chumbo acima do permitido pela Anvisa e 12 delas também superaram os limites estabelecidos para o arsênio. Ainda teve mais 4 espécies que foram estudadas, como o peixe roncador, o peixe proal, o camarão rosa e o camarão sete barbas. Todos também apresentaram resultados que levantam alerta em relação à contaminação por metais pesados que foram liberados lá pela barragem, o rompimento da barragem de Mariana. Então, o lixo costeiro aqui no nosso litoral, essas fotos são todas fotos minhas, tá? Foram fotos do meu mestrado, só para mostrar aqui para vocês a diversidade de lixo, que a gente tem no nosso litoral. Então, desde vidro, latinhas, material de construção, madeira, que pode vir desde pedaços propriamente ditos de madeira até a palitos de picolé. Matéria orgânica, que vai desde casquinha de amendoim, coco que as pessoas consumiram e deixaram ali. E tem gente que pensa, mas é matéria orgânica, tá no ambiente, então é bom. Não, gente, amendoim não tem que estar na praia, não, tá? Então não é porque é matéria orgânica que pode estar ali no ambiente, não. Aqui a gente chama de artefato de pesca, tá? Porque eles utilizam isso como boias. E a gente pode visualizar aqui a corda, e as garrafas PETs aí amarradas. Então, olha o tanto de sandálias. Isso aqui, gente, foi só um pedacinho de nada, tá? Do meu mestrado. Só para mostrar, e ilustrar a variedade que tinha de lixo. É muito, muito maior a quantidade do que eu tô mostrando aqui nessa foto para vocês. Vários tipos de plástico, tá? Desde garrafas PET, isopor, cigarro, mais artefatos de pesca, que aqui no caso seriam o nylon, tá? Que acaba também se desmanchando, se deteriorando pela ação natural do ambiente, e aí essas cordas de nylon, elas começam a se desfazer e ficam pedaços menores no ambiente, que faz com que os animais acabem ingerindo isso. Então, não sei se vocês já ouviram falar da praia chamada de Praia de Arapuca, aqui no nosso litoral, no litoral sul. Vocês conhecem Tambaba? Já ouviram falar de Tambaba? Acho que todo mundo já conhece, Pode até não ter ido. Tambaba é uma praia de naturismo que a gente tem aqui no nosso litoral da Paraíba, no litoral sul, aonde tem a parte onde você pode ficar vestido, e aí tem um limite onde as pessoas não têm acesso facilmente falando, existe ali uma barreira natural, e aí foi feito um corredorzinho onde as pessoas podem ir para a parte do naturismo, e ficar à vontade ali. Então, se a gente tiver de frente para o mar em Tambaba, o lado direito vai ser a parte onde tem essa entrada para ir para o naturismo. O lado esquerdo vai ser uma parte onde tem uma vegetaçãozinha ali, uma matinha, e aí se a maré estiver cheia, você não consegue ir para esse lado esquerdo. Se a maré estiver seca, você pode ir andando, mas tem que ter cuidado, porque se ela encher, você não consegue voltar. Ou então você vai ali justamente por essa mata e tem acesso à praia de Arapuca. Então a praia de Arapuca, ela não é uma praia
frequentada por banhistas, justamente por essa questão de se ela encher a praia, né, ela desaparece. Vou tentar mostrar aqui nessa foto. Então, aqui foi a parte onde a maré secou. Aqui onde eu estou apontando o laser é uma parte da falésia. Então, é uma muralha natural, vamos dizer assim, que quando a maré enche fica batendo nela. Então, eu tinha até pressa na hora que eu ia fazer minhas coletas, porque eu tinha que andar 1 quilômetro de praia, fazendo a medição das distâncias e depois sair coletando, voltando nesse 1 quilômetro. E aí eu tinha que fazer isso muito rápido, porque se a maré enchesse enquanto eu ainda estivesse distante, eu ia ficar presa, né? Não ia ter como sair dali. E aí a gente consegue ver, ó, o tanto de lixo, ó, isopor, plástico, boias, garrafão. Como eu disse, é uma área que não tem banhistas. Poucos pescadores e poucos surfistas frequentam essa área, não é uma área conhecida, mas a quantidade de lixo que existia aqui era enorme, tá? Então quem tiver com material aí pode ir acompanhando as fotos. Tem muito lixo, apesar de ser uma área que as pessoas não frequentam, e aí mostrando, né, evidenciando o que já foi mostrado nos outros vídeos, né, que mesmo em áreas onde as pessoas não frequentam, as correntes marinhas vão estar trazendo ali o lixo. Gente, a gente já está com 57 minutos de aula, tá? Então, antes de eu entrar para o próximo slide, a gente vai interromper essa live por causa, né, do tempo que o Instagram permite aí de live, e aí a gente reinicia logo em seguida, tá bom? Vou só sair e retornar. Nos vemos daqui a alguns segundos.